Eu de novo aqui, irmãos. Eu percebi que aquela hora eu não tinha conseguido mudar a apresentação, né? Que não estava a apostila de vocês na tela. Agora eu volto com a apostila. Então, eu estou aqui na apostila de vocês, unidade 4, pontuação. E aqui, como eu estava falando no outro vídeo, aqui eles optaram por ponto, mas muitos gramáticos também chamam de ponto final, tá? Indicar o final de uma frase declarativa. Como eu disse no outro vídeo, essa frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa, não importa. Mas ela faz uma declaração e eu pontuo. Exemplo, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Aqui eu tenho um exemplo de frase declarativa negativa, tá? O evangelho não é de origem humana. Separa períodos em si. Separar períodos em si. Aqui, um conceito um pouquinho mais aprofundado para entender essa questão de separar períodos em si. Porque para ser frase, o enunciado linguístico tem que ter sentido. Para ser período, tem que ter uma oração, tá? Então tem que ser uma frase verbal. E ele serve o ponto final para separar períodos de um parágrafo, por exemplo. O que, se a gente for trocar em miúdo, acaba sendo a frase declarativa acaba convergendo aqui no período, tá? Então acaba muito técnico a distinção daqui para cá para um curso como o nosso do IBBC. Eu ficaria somente com aqui, indicar o final de uma frase declarativa, tá? Independente de ser uma frase nominal, de ser uma frase verbal, eu faço uma declaração negativa ou afirmativa, pontuo, independente de estar dentro de um parágrafo, que se constitui num período, independente de onde esteja. E nas abreviaturas, né? Exemplo, aqui, por exemplo, avenida, Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento. Então, são os empregos do ponto. 2 pontos. Introduzir, iniciar a fala de personagens em uma narrativa, tá? Exemplo, disse Moisés a toda a comunidade de Israel, 2 pontos, abre aspas, foi isto que o Senhor ordenou, fecha aspas. Aqui, eu teria a opção também de usar 2 pontos, na outra linha, travessão, e a fala, foi isso que o Senhor ordenou de Moisés. São 2 maneiras de marcar o discurso, 2 maneiras diretas de marcar o discurso direto em textos narrativos. Ou eu ponho a fala entre aspas, ou eu uso um travessão, tá? Outro emprego para os 2 pontos. Antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explica, resume ideias anteriores, tá? Exemplo, Noé gerou 3 filhos. Se eu quiser fechar aqui, Noé gerou 3 filhos, eu já tenho a estrutura sintática completa de uma oração. Eu tenho sujeito, verbo e complemento. Tem sentido completo, é uma frase. Mas eu quero especificar, fazer um aposto, explicando que filhos são esses. Então, as palavras Sem, Cã e Jafé constituem um aposto que está enumerando quem são os filhos, tá? Antes de citação, toda a lei se resume num só mandamento.
2 pontos. Ame o próximo como a si mesmo. Então, eu estou citando aqui o mandamento em que a lei se resume, tá? Toda a lei se resume em um só mandamento. Que mandamento é esse? Ame o próximo como a si mesmo. Eu usei a palavra mandamento aqui para dizer em que a lei se resume, mas eu quero explicar, citar que mandamento é esse. Eu ponho 2 pontos para introduzi-lo e também uso parênteses, aspas, perdão, para marcar a transcrição, a citação do mandamento. Reticências. As reticências são os 3 pontinhos em sequência, que às vezes a gente vê só 2, vê 4, vê um monte, mas oficialmente são 3. Indicar dúvida ou hesitação do falante. É muito usado para marcar a oralidade, né? Então, ó, se eu for ler isso aqui, sabe, eu queria te dizer que esquece. Então, na escrita, no registro escrito da língua, a reticências tem a função de marcar a hesitação do falante, tá? Ou a interrupção de uma frase, de um pensamento deixando incompleto. Alô, Marcelo está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde, tá? Então tá aqui deixando uma interrupção de pensamento que a pessoa ali completa, né? O pensamento do seu interlocutor. Outro sinal de pontuação, parênteses, aqui, tá? Separa uma explicação de um comentário dentro da frase. Exemplo: a escatologia é o aspecto da doutrina bíblica que lida com as últimas coisas. Abre parênteses. Vem do grego, eschatos, final. Bíblia de estudo, fecha parênteses. Abre parênteses. Bíblia de estudo, plenitude, tal. Então, aqui eu vejo 2 empregos do parênteses. Com uma explicação de um comentário, tá? No caso aqui, a origem, a expressão original de últimas coisas no grego, e também para citar fonte, ó, tá? Que inclusive é uma das normas da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas e Trabalhos. Quem já passou aí por um curso técnico, por um curso de ensino superior, que teve que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, seja uma monografia, um artigo, uma dissertação, uma tese, seja qual modalidade, estrutura que seja o texto do TCC, já teve a oportunidade de lidar mais de perto com essa questão da citação, né, da fonte, que tem toda uma norma para se citar e que há mudança dessa norma de quando em quando, que é, no Brasil se usa a ABNT, existem outras normas de citação em trabalhos acadêmicos, mas no Brasil a mais difundida é a mesma ABNT. Então, no mesmo exemplo aqui, eu tenho 2 exemplos de emprego do parênteses. E aqui, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Abre parênteses. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, né? Então, o eu lírico, a voz que fala aqui nesse texto literário, porque a Bíblia também é literal, é um texto literário, ele vem falando e aí ele se volta para uma reflexão. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Então, isso está dentro de parênteses. E a citação bíblica, né? 1 Coríntios, capítulo 1, o 15 e o 16.
Aí depois eu tenho o ponto de exclamação, que a gente já viu hoje, que ele é usado para expressar estados emotivos, tá? Então pode ser espanto, surpresa, alegria, raiva, dor, súplica, qualquer estado emotivo. Por isso que é ponto de exclamação. Ele expressa estados emotivos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então a pessoa está falando aqui efusivamente, né? O Paulo, ele que fala aos filipenses, está falando efusivamente. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa seria a entonação de voz expressada por esse ponto de exclamação no texto. Socorro, Senhor meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Socorro, Senhor meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. É assim que o salmista quer expressar a emoção nesse texto de Salmo 109, versículo 26. Lembra-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Um outro exemplo. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitória para Jacó. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitória para Jacó. Então, o ponto de exclamação demonstra um estado de emoção. Um estado ali pode ser de gratidão, de euforia, de súplica, de raiva, de ira, mas ele expressa emoção, não é aquela fala dita assim. Eu não posso ler um texto com ponto de exclamação assim. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Não é isso que o ponto de exclamação expressa. Ele expressa que a pessoa está falando com mais contundência, tá? O ponto de interrogação para fazer pergunta. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, aqui eu tenho exemplo de ponto de exclamação, eu tenho exemplo de ponto de interrogação, acredito que aqui não tem muita dúvida. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Quando a autoridade é correta, né? Sem dúvida, a autoridade que está debaixo da justiça, quando encontra alguém que pratica o bem, vai enaltecer. Agora aqui a coisa começa a complicar um pouquinho. Ponto e vírgula. Separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência. É o primeiro emprego aqui do ponto e vírgula, né? Exemplo, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei 9394 de 96, muito conhecida de quem é da educação. No seu artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 2 pontos, porque eu vou introduzir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Tenho aqui o ponto e vírgula. E aí vai citando, né, os outros itens desse artigo, os outros incisos desse artigo e separando com ponto e vírgula. Tem aqui um exemplo. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Esse exemplo que está aqui, ele não se encaixa no item de emprego do ponto e vírgula citado em cima. Mas
O ponto e vírgula, eu posso explicar para vocês aqui qual é o emprego. Ele também é usado com o mesmo papel da vírgula, com a mesma função da vírgula, quando eu já saturei um texto por vírgula, tá? Separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já tenham sido utilizada a vírgula. É o que eu acabei de dizer aqui, ó. Quando eu já saturei o uso da vírgula, eu posso recorrer ao ponto e vírgula. Então, vamos tentar exemplificar isso aqui. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aqui é uma questão de estilo, tá? Nesse exemplo aqui, separando há quem considere um dia mais sagrado que o outro, essa oração coordenada é uma questão de estilo. A vírgula aqui faria o mesmo efeito. Eu usaria esse ponto e vírgula aqui se dentro desse contexto, dessa oração aqui, eu tivesse usado vírgula. Aí, para mostrar que essa extensão é maior, é um todo, eu separaria aqui por ponto e vírgula se eu tivesse usado a vírgula aqui dentro. Como não há vírgula nem aqui, para separar a oração coordenada, tanto pode-se usar o ponto e vírgula como a vírgula. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Vamos ver o outro exemplo. Vocês bem sabem a nossa linguagem nunca foi bajulação nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunho. Então, aqui também o ponto e vírgula, que é separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tem utilizado vírgula. Irmãos, certamente vocês se lembraram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Aqui exemplifica bem isso. Ó. Eu tenho aqui uma oração e eu tenho aqui o emprego de uma vírgula que está isolando o vocativo. O vocativo é a palavra que eu uso para chamar alguém com quem eu quero falar. Então, nesse caso aqui, exemplifica bem o tópico aqui B, de uso do ponto e vírgula. Porque eu já esgotei o uso da vírgula aqui, ó. Eu usei vírgula aqui, eu tenho a necessidade de usar ponto e vírgula aqui para mostrar que esta pausa aqui, esta ruptura que eu tenho aqui com o restante do texto, ela é mais enfática, ela é maior do que essa, tá? Esse exemplo é bem adequado. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho. Esse exemplo é perfeito, porque eu tenho aqui o uso da vírgula dentro de um mesmo período, de uma mesma coordenada aqui. Então, ó, o que ele quer mostrar? Que daqui a aqui é uma oração coordenada, tá? Com esta daqui, que é uma outra oração. Aliás, aqui é um período composto, porque eu tenho trabalhamos, sermos, pregávamos, né? Eu tenho um período composto aqui. E eu tenho, para mostrar que são 2 itens, daqui, ó, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante da nossa fadiga. Até aqui eu tenho uma oração. A partir daqui eu tenho um período composto por 3 orações. Só que este bloco que está em azul
ele se entrelaça entre si em sentido e se desconecta desse outro. Para mostrar isso, eu uso ponto e vírgula. Porque aqui dentro desse trecho, eu já usei uma vírgula, e aqui nesse outro trecho, eu já usei outra vírgula. Então, eu estou mostrando aqui que eu tenho dois grandes blocos coordenados entre si, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. O travessão, dar início à fala de uma personagem e indicar a mudança do interlocutor nos diálogos. Exemplo, houve aqui uma adaptação do texto bíblico, tá? Isaac disse a seu pai, Abraão, : travessão na outra linha. Meu pai. Na outra linha, sim, meu filho. Na outra linha, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, aqui fica claro o uso do travessão. O travessão também pode ser usado para substituir vírgulas, tá? Olha aqui. O outro discípulo tomou a palavra. Só que eu tenho aqui um aposto explicativo de quem é esse outro discípulo. André, Simão de Pedro. E esse aposto explicativo está isolado por travessões. Também poderia estar isolado por vírgulas. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é que isto é para tanta gente? Não localizei o uso do travessão aqui como exemplo, irmãos. A menos que seja aqui na citação, né? Capítulo 6, versículo 8, 9. Tá, entendi. É o contexto desse texto aqui. É o contexto. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Olha o travessão. Pela graça vocês sois salvos. Vocês são salvos. Aspas. A vírgula, ponto e vírgula e aspas são, assim, alguns dos pontos mais multifuncionais da língua, né? As aspas eu uso para marcar estrangeirismo. O que é isso? Uma palavra de outro idioma empregado na nossa língua. Para marcar ironia, para marcar palavra de baixo calão. Então, o uso das aspas ele é bem amplo. Vamos ver o que eles nos trazem aqui. Indicar uma citação textual, já foi dito isso, né? O texto não é meu, eu vou indicar, citar um texto, transcrevê-lo, eu devo marcar entre aspas e entre parênteses indicar a fonte, tá? Olha aqui, ó. Entre parênteses a fonte e aqui as aspas duplas. Olha que legal, aqui eu tenho exemplo de aspas duplas e aspas simples. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Eu tenho aqui e aqui o fragmento todo isolado por aspas duplas. Mas eu tenho dentro do fragmento o emprego das aspas simples. Por quê? Porque houve a necessidade de eu usar aspas 2 vezes. Então, eu uso primeiro as aspas duplas. Quando eu, dentro das aspas duplas, necessito ainda de aspas, eu uso a aspa simples. E aqui eu tenho aspas duplas marcando a citação de um trecho bíblico e aspas simples marcando o discurso direto de uma das personalidades bíblicas. Continuando, vírgula. Vírgula exigiria uma aula só para ela, né? Mas vamos ver o que nós temos aqui. É usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática ou têm o mesmo peso sintático, né? Exemplo, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça
que há em Cristo Jesus. Aqui eles estão falando desse vocativo aqui, tá? O vocativo é um termo independente da oração e ele está ali isolado por vírgulas para mostrar que não forma unidade sintática com o restante do texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui a vírgula já está sendo usada para enumerar, né, para separar itens de uma enumeração. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão. Todas estas palavras têm o mesmo valor sintático dentro aqui desta oração. Então, eu uso a vírgula para não estar explicado aqui, tá? Mas eu uso a vírgula para separar termos com a mesma função sintática dentro de uma oração, e o exemplo está ali deixando isso claro. Não se separam por vírgulas, predicado do sujeito, objeto de verbo, adjunto adnominal de nome, complemento nominal de nome, predicativo do objeto, oração principal da subordinada substantiva. Irmãos, nós teríamos que retomar toda a análise sintática do período simples e até do composto, para que faça sentido para os irmãos todas estas regras. Não temos tempo para isso. O que eu aconselho? Os irmãos tenham como objeto de estudo. Hoje a gente tem no YouTube uma gama muito grande de videoaulas que os irmãos podem escrever lá no YouTube, predicativo do sujeito, e vir a entender por meio da explicação o que é um predicativo do sujeito. E aí você já sabe que eu não separo predicativo do sujeito, eu não separo predicado de sujeito por vírgulas, depende do caso, né? Então, o que eu aconselho para os irmãos, que tenham isso aqui como uma listinha de estudos e busquem no YouTube. Hoje é difícil quem não tem acesso para entender essas regras. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou tentar montar um exemplo aqui para os irmãos. Deixe-me mudar a apresentação. Bora lá. Duplicar slide. Vamos tentar exemplificar isso. João é Maria é bonita. Eu tenho aqui uma oração. É oração porque tem verbo. Tá? Tem verbo, é oração. Então, olha lá. Maria é bonita. O sujeito é Maria, o ser sobre o qual eu faço uma declaração. O que eu declaro sobre esse ser é o predicado. Eu não separo predicado, sujeito de predicado por meio de vírgula, a menos que eu tenha um termo intercalado lá no meio. Se eu escrever assim, Maria, irmã de Pedro, é bonita. Eu tenho aqui um aposto explicativo de quem é Maria. Aí sim, pode, tá? Usar a vírgula para intercalar aqui essa explicação. Mas, se eu não tiver, eu nunca separo o sujeito, que é o ser sobre o qual eu faço uma declaração, do predicado, que é o que eu declaro sobre esse ser, por meio de vírgulas. Saindo daqui, voltando. Eu vou encerrar aqui, irmãos, o vídeo, senão ele vai ficar muito longo, tá? Para eu conseguir postar e eu retomo em um próximo.